Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Meus amados, a paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja em nossos corações, que sejamos dignos da palavra de Deus. Hoje, após algum tempo sem produzir vídeo, começamos por um estudo bíblico com o título de Sacrifício de Cristo, que nós resolvemos dividi-lo em 4 partes, com 7 versos para cada parte. E o estudo está contido em Hebreus, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 28. Louvado seja Deus. Meus queridos, vamos, portanto, ao texto mencionado. E assim está escrito: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Meus queridos e meus amados irmãos e amigos, portanto, os judeus, ou hebreus, como queira, eles cultuavam e até hoje cultuam ao Deus bíblico do Velho Testamento, seguindo então assim as ordenanças bíblicas, bem como as leis deixadas por Deus através de Moisés a todos os israelitas. Portanto, os cristãos, pós a subida de Jesus, a sua ascensão aos céus, inaugura-se então uma nova forma, digamos, religiosa de cultuar a Deus,
agora através do sacrifício de Jesus Cristo, que deu a sua vida pela vida e santidade de todo mundo. Entretanto, para alcançarmos a misericórdia de Deus através do sacrifício de Jesus, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos inocentarmos em Cristo Jesus através do seu sangue e seguir o seu Evangelho. Portanto, no marco do primeiro livro chamado Bíblia ou Velho Testamento, nós temos ali as normas validadas por Deus, entregues a Moisés e este ao povo israelita. E assim seguiram e seguem até hoje estes mandamentos mosaicos, como dizem os teólogos. Portanto, o cristão segue, como já dito, as normas do Evangelho, segundo Jesus Cristo, contendo ali todas as regras para ser um bom e santo cristão, ou seguidor de Cristo, ou aquele que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Assim, meus amados, nós entendemos que o povo dos dias de hoje, às vezes, se tumultua em seus sentimentos, sem saber por que os cristãos também adaptaram a Bíblia juntamente com os evangelhos de Cristo, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. E assim, nós percebemos que muitos não buscam o entendimento da vontade de Deus para o cristão. Por falta de conhecimento, às vezes, nos tornamos incapacitados de entender a vontade de Deus. Mas precisamos buscar estudar a palavra de Deus para entendermos a verdade ali transcrita. Meus amados, muitos cristãos e muitos ramos do cristianismo seguem ainda o Velho Testamento, ou algumas partes do Velho Testamento, não sendo necessário isso, mas seguem. Isso porque vivemos em outro tempo, em outra fase, a chamada graça, fase da graça de Deus. Quando nos propiciou Jesus Cristo com sua morte e ascensão aos céus, ressuscitação, a salvação, o perdão dos nossos pecados. E o pecado que o Senhor veio para tirar do mundo é o pecado original, aquele cometido no jardim do Éden por Eva e por Adão. Sendo assim, não deixamos de ser pecadores. Lógico que não. Mas temos a liberdade de buscar a Deus, porque o véu do templo já rasgado enseja a todos nós o momento de estarmos pessoalmente na presença de Deus, buscando a sua graça, buscando a sua misericórdia, buscando o seu amor. Entretanto, meus queridos, precisamos ter consciência de que Jesus Cristo é
universalmente o único caminho, a única verdade e a única vida. É o caminho que leva ao Pai, que leva a Deus, que leva ao paraíso, aos céus. É a verdade que descortina para nós o entendimento espiritual das coisas vindouras e das que já estão em nosso meio. A vida, porque fora dele não há como haver vida. São tratados de mortos todos aqueles que tombam sem ter Jesus como seu Salvador, como seu guia, como seu mestre. Portanto, é necessário termos a Jesus como Salvador e assim propiciar à nossa vida o deleite espiritual da salvação. Nascendo de novo, sendo nova criatura, o caminho está aberto para então entrarmos na glória de Deus, no reino de Deus, fazermos parte dos mistérios do Senhor, do reino messiânico, reino de Cristo. Você já parou para pensar um pouco sobre sua vida espiritual? Qual estado que ela se encontra? Se ela está abastecida com o maná dos céus, com o alimento espiritual, ou se está anemizada por falta de alimento espiritual? Tu só tens pensado nas coisas materiais, riquezas, bens e tudo mais? Ou tem colocado em primeiro lugar o reino de Deus em sua vida, como Jesus mesmo ordenou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto lhe será dado, disse Jesus em suas próprias palavras. Meus queridos, às vezes nós ficamos, quando não convertidos, pensando que haverá um momento propício para aceitar a Jesus, um momento em que teremos consciência de que necessitamos verdadeiramente da presença dEle, da comunhão com Ele, da intimidade com Ele. Mas não é assim que funciona. Chegado aos nossos ouvidos o conhecimento de que Jesus é o único Salvador, aí eis o momento para aceitá-lo como Salvador. Não há outro momento mais que especial, pois esse é o único momento especial voltados para aqueles que ainda não confessam Jesus como Salvador. Meus queridos e meus amados irmãos, voltemos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida para as coisas do reino, porque necessitamos delas e precisamos buscá-la enquanto vivo estivermos, porque depois da vida material não haverá mais nenhum ganho, nenhuma perda. Todo ganho e toda perda é concedida aqui, enquanto vida vivemos. Entretanto, precisamos também nos conscientizar que após a morte não haverá mais como aceitar a Jesus, como arrepender dos pecados, como ser nova criatura, como buscar santidade, como consagrar-se a vida a Jesus Cristo. Isso só é possível em vida física, enquanto neste corpo estivermos. Assim, nós temos a ditosa felicidade e o prazer
inusitado em aceitar a Jesus como Salvador, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda confiança, de todo crédito. Pense nisso. Volte os seus pensamentos para Jesus. Busque a Jesus enquanto você tem o fôlego de vida. Mas, meus queridos, não fique pensando que algum dia você terá uma chance, você terá nova chance, você terá outro momento mais propício para buscar ao Senhor. O momento é agora, o momento é hoje, é neste momento. Portanto, onde você estiver, ligue os seus pensamentos em Deus, levante suas mãos para os céus e aceite a Jesus como Salvador. Assim, meus amados, foi a primeira parte do nosso estudo. Os israelitas precisavam de uma norma vinda do alto, e lhes foi concedida a norma, os 10 mandamentos, os mandamentos do santuário, todas aquelas indicações passadas por Moisés. Tudo isso virou lei para aquele povo, daquele tempo. Mas após a vinda de Jesus, isso tornou-se passado. E o presente, como sendo hoje, está inserido em Cristo Jesus. E é a Ele que devemos seguir, é a Ele que devemos obedecer, é nele que devemos depositar a nossa vida, a nossa fé, as nossas obras. Amém? Que o Senhor lhe dê a chance de aceitar a Jesus como Salvador. Você precisa, todos nós precisamos, porque haverá um dia em que virá o juízo, e naquele momento muitos se arrependerão por não ter dado ouvido à palavra dos pregadores. Que Deus te ouça e te perdoe. Louvado seja Deus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.